Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Subiu para 16 bilhões de reais o valor bloqueado das contas da Vale pela Justiça. O Ministério Público do Trabalho pede que a Vale indenize em pelo menos 5 milhões de reais cada família atingida pela lama da mina de Brumadinho e pague pensão com salário integral, mais benefícios até 78 anos de idade para a família de cada trabalhador morto. Incêndio em esteira de bagagens atinge avião da Latam em Confins. Drama na educação. A cada hora, 5 professores param de trabalhar por problemas de saúde aqui em Minas. Comer muita proteína, gente, pode acelerar a degeneração das células e levar a doenças como o Alzheimer. A maioria dos prédios de BH não oferecem segurança em caso de incêndio. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Uma aeronave foi atingida por um princípio de incêndio hoje no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, logo após o pouso. O fogo começou na esteira de bagagens e acabou chegando à lateral do avião da companhia Latam. A BH Airport, concessionária do aeroporto, disse por meio de nota que ninguém se feriu e que o incêndio não trouxe impacto às operações do aeroporto. As causas serão apuradas. O voo Latam 3558 saiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino à capital mineira. A Polícia Civil prendeu um homem durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um bar na região do Barreiro, aqui na capital. O estabelecimento de fachada era, na verdade, um ponto para traficantes. Uma grande quantidade de drogas, além de 4 armas, foram apreendidos. Flávio da Silva Carvalho, de 39 anos, que até então não tinha passagem pela polícia, foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Com ele, a Polícia Civil encontrou 140 quilos de maconha em barras, mais de 3.000 buchas da mesma droga de diversos tamanhos, além de haxixe, 3 pistolas importadas, 2 calibre 9mm e uma calibre 45, uma espingarda calibre 12, farta munição e balanças. As investigações duraram cerca de 6 meses e chamou a atenção da Polícia Civil o fato de que o imóvel usado como depósito e operação para todo o tráfico de droga se passava por um bar. Esse material, a maioria deles estava num quartinho, nós conseguimos localizar com a ajuda do nosso canil, do canil da Polícia Civil. Localizamos uma grande quantidade nesse quartinho e uma outra parte estava num fundo falso do guarda-roupa dele, também com auxílio dos nossos cães da Polícia Civil. As investigações continuam, segundo a Polícia Civil, para a identificação e prisão de mais suspeitos que fariam parte da quadrilha. Subiu para 16 bilhões de reais o valor bloqueado das contas da Vale pela Justiça desde o rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho. O motivo agora é a barragem de Gongo Soco. Ontem, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público de Minas Gerais e bloqueou mais 3 bilhões de reais para reparar problemas em caso de rompimento da barragem em Barão de Cocais, na região central do estado. Cerca de 12 bilhões de reais já foram bloqueados para garantir a recuperação dos danos ambientais e humanos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Mais 1 bilhão de reais foram bloqueados como garantia para a situação envolvendo a mina Mar Azul em Nova Lima, que segue em nível 2 de alerta de segurança, com moradores evacuados. O Ministério Público do Trabalho entrou com 2 ações na Justiça contra a Vale por causa do desastre em Brumadinho. São elas, uma ação civil pública e a outra uma ação civil coletiva. Nelas, gente, o Ministério Público pede garantia de emprego para os trabalhadores diretos e terceirizados da mineradora e indenização de pelo menos 5 milhões de reais por núcleo familiar, sendo 1 milhão no mínimo por vítima. O órgão também alerta as famílias para que tenham muito cuidado ao fechar um acordo individual, porque elas deixariam de ser beneficiadas por esse acordo maior que está sendo negociado pelo Ministério Público. Buscando uma reparação de no mínimo 5 milhões por família, no mínimo 1 milhão de reais por ente familiar. Pedimos também uma indenização pelo dano moral social, o dumping social que essa empresa vem causando aqui no estado de Minas Gerais, pela sua conduta irresponsável, de 2 bilhões de reais, que será utilizada pela comunidade local atingida. Somando a pensão vitalícia, mais o dano moral individual,
ela previu pagar 2.600.000 dólares. É isso mais ou menos que nós estamos pedindo nessa ação. E estamos pedindo uma garantia de emprego que já foi assegurada até 31/12. Então todos têm garantia de emprego, empregados próprios e terceirizados até o final deste ano. Nós pedimos por 3 anos, que é o prazo estabelecido pelas normas técnicas para o descomissionamento dessa barragem. Eu preciso alertar as famílias que elas têm 2 anos para pedir essa reparação. Uma vez firmado o acordo individual com o advogado e perante o juiz, esse acordo ele vale entre as partes e não pode o Ministério Público do Trabalho interferir. E tem mais consequências. A Polícia Federal vai indiciar a mineradora Vale por falsidade ideológica pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho. A informação foi divulgada durante reunião da CPI das barragens na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira. Segundo os deputados estaduais, o inquérito contra a mineradora deverá ser concluído em abril e a Vale será responsabilizada civilmente pela tragédia. De acordo com a Polícia Federal, os crimes de falsidade já estão sendo relatados, o que possibilitará que a Justiça processe a empresa. Os crimes ambientais e de homicídio, que já somam 214 mortos, seguirão sendo apurados. 5 crianças e um adulto ficaram feridos em uma batida seguida de capotagem que aconteceu hoje de manhã no bairro Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte. Imagens de circuito de segurança mostram o momento em que o motorista do carro prata avança a placa de pare e bate na lateral do veículo cinza que capota em seguida. Nele estavam o motorista e sua filha, que teve escoriações e dores na cabeça. No carro que avançou a parada estavam 4 crianças que tiveram escoriações e foram atendidas ali mesmo no local. 127 professores são afastados do trabalho em escolas estaduais todos os dias aqui em Minas. A média assusta, claro. A cada hora, 5 profissionais deixam as salas de aula. Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, entre os motivos de afastamentos estão questões ligadas à saúde vocal, muscular e ainda transtornos psicológicos. Nas mãos, receitas e remédios. A depressão profunda fez com que essa professora da rede estadual de ensino se afastasse das salas de aula em 2011. Eu entrei no quadro de depressão tão grande que eu dormia, um período eu dormia praticamente 24 horas. Eu tomava 8 medicações. Com o passar do tempo, a situação piorou. A professora foi diagnosticada com transtorno de ansiedade e fobia social. Entrar em uma sala de aula diante dos alunos ficou cada vez mais difícil. Isso mexeu muito comigo, porque eu amo lecionar, eu amo conviver com o aluno. Todos nós temos direito a trabalhar com segurança e recebermos a nossa remuneração. Quando isso não acontece, acontece dentro de nós. Então, um desequilíbrio. Os transtornos de ansiedade generalizada, quando a pessoa começa a apresentar sintomas físicos, taquicardia, hipertensão, dor de cabeça, alterações gastrointestinais. Embora as escolas não entendam que a depressão é doença, acham que depressão talvez seja manha, um piti e que passa. Não, volta a trabalhar que passa. Não, depressão é doença e tem que ser tratada. Segundo dados da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em 2018 foram registrados 46.346 casos de afastamento de professores da educação básica em Minas Gerais. Uma média de 5 licenças por hora em todo o estado, 1.500 a mais do que no ano anterior. E a depressão não é o único motivo que faz com que esses profissionais se ausentem das salas de aula. Sobrecarga de trabalho, indefinição quanto ao pagamento, isso gera ansiedade, depressão, acabam levando a problemas, lesões socioafetivas, os médicos chamam de ossos musculares, e também problemas psicológicos. Além de toda a carga emocional, o ambiente muitas vezes hostil e até mesmo violento e a pressão que sofrem podem acentuar alguns desses problemas. Além da falta de respeito, e vem a violência. Um professor não ganha bem. Então, o que acontece? Eu preciso ter mais de um trabalho para poder
dar conta das minhas obrigações financeiras. A falta de reconhecimento também é uma reclamação frequente. A categoria é a que tem um dos menores pisos salariais do mercado de trabalho. Os salários são bem inferiores à média salarial dos trabalhadores com nível superior, né? Os professores estão lá no piso dos trabalhadores em nível superior. Isso tudo compromete, né, certamente, a qualidade do ensino e a saúde dos trabalhadores da educação. Bom, a Secretaria de Estado de Educação não quis se posicionar sobre o que as opiniões aí que a gente trouxe nessa reportagem foram colocadas aí para vocês. A Prefeitura de Pouso Alegre, cidade do sul de Minas, entrou na Justiça com uma ação civil pública contra a Copasa. O Executivo alega que a empresa tem deixado a desejar na prestação do serviço. Uma CPI havia sido aberta pelos vereadores da cidade no ano passado e constatou irregularidades na cobrança da taxa de esgoto dos moradores. Dona Vilma convive com o esgoto na porta de casa há mais de 60 anos. A dona de casa acompanhou várias obras na rua, mas elas nunca solucionaram o problema. A água contaminada prejudica a saúde. Ontem até eu passei mal, fui para o hospital, porque não pode. Ué. O bairro São Geraldo está na lista dos mais afetados pela falta de saneamento básico. O esgoto corre a céu aberto. Pior, eu acho que primeiramente as crianças, né, que tem que conviver com isso. E depois a gente tem que pagar uma coisa que a gente não usufrui. A demanda dos moradores foi o que motivou a formação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Vereadores. A CPI considerou ilegal a tarifa de esgoto cobrada pela Copasa. Está sendo lançado o esgoto in natura no nosso rio, na nossa lagoa, contaminando nascentes, contaminando. É uma questão de saúde pública. A gente não pode deixar continuar dessa maneira e a população sendo lesada, pagando por um serviço que não está sendo executado. Segundo o relatório apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, existem mais de 30 pontos na cidade onde a Copasa dispensa o esgoto in natura. Em locais como este aqui, o esgoto acaba represado e se mistura com a água da chuva. Ao lado da estação de tratamento de água, onde existe a captação da água, existe um volume enorme de esgoto in natura sendo lançado todos os dias diretamente no nosso rio. Existem diversos pontos, só no Rio Mandu, mais de 25 pontos de lançamento de esgoto in natura. A Prefeitura de Pouso Alegre, responsável pela concessão, propôs uma ação civil pública contra a Copasa, exigindo a regularização do serviço. Nós estamos entrando com uma ação que tem vários pedidos, entre eles que cesse imediatamente a remessa desse esgoto nos nossos rios e também que seja devolvido à população de Pouso Alegre toda a tarifa que foi cobrada por tratamento de esgoto nesse período dos últimos 5 anos. A liminar ainda prevê a adequação dos serviços de coleta, transporte e tratamento e também o pagamento de R$1,5 milhão por danos morais coletivos. Nosso pedido foi formulado para que em 30 dias estejam implementadas as medidas que cessem o lançamento de esgoto in natura nos corpos hídricos do município. O nosso pedido de liminar contempla também a cessação imediata da cobrança. Nesse caso, até isso pode ser implementado imediatamente, tendo em vista que não é necessária nenhuma providência, nenhuma obra, nenhum investimento. Por meio de nota, a Copasa informou que realiza investimentos no município com o objetivo de ampliar a cobertura dos serviços prestados e destacou a necessidade de adesão dos moradores aos serviços de esgotamento sanitário. E o alerta agora, a gente vai para quem come muita carne ou outra fonte de proteína. O consumo excessivo pode acelerar a degeneração celular e levar a doenças como o Alzheimer. É o que aponta uma pesquisa mundial sobre os efeitos da alimentação desequilibrada, que teve a participação de especialistas da UFMG. A carne é presença obrigatória no prato de boa parte dos brasileiros. Sempre tem que ter uma proteína, não consigo ficar sem. O Brasil é o 6º maior consumidor de carne do mundo, com uma média por pessoa de quase 80 quilos por ano. Eu preciso da proteína, porque eu movimento muito. Eu sou adestrador de cavalo. A proteína também está presente nos ovos, leite, derivados e leguminosas como o grão de bico e a lentilha. O excesso do consumo de proteínas foi analisado em laboratório por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, da Inglaterra e da Austrália durante 5 anos. Os resultados revelam que o exagero pode provocar o envelhecimento precoce das células
e o aparecimento de doenças associadas à idade, como o Alzheimer. Os cientistas submeteram células humanas, um tipo de verme e moscas da fruta a quantidades altas de proteína e analisaram como esses organismos se comportaram. Todos eles usaram o mesmo processo de quebra das proteínas, mas depois de repeti-lo por um tempo prolongado, as células começaram a falhar e a morrer precocemente. No nosso organismo, essa sobrecarga celular gera um envelhecimento que pode acelerar o surgimento do Alzheimer, além de diabetes e doenças cardiovasculares. Da mesma forma que um carro, quando a gente dirige muito rápido, tem uma chance maior de cometer um erro e sofrer um acidente, a célula também, tendo que trabalhar rapidamente, começa a errar na hora de utilizar esses aminoácidos em proteínas. Mas a proteína não é vilã. Muito pelo contrário, ela é fundamental para a manutenção dos nossos músculos. A pesquisa indica a importância de uma alimentação balanceada. As proteínas são essenciais para qualquer ser vivo. A gente depende delas para que o organismo funcione adequadamente. O fato do excesso poder causar males não quer dizer que você não deva consumir proteínas. Você deve continuar consumindo proteínas moderadamente. O excesso é que faz mal. Tudo em excesso faz mal. Depois do intervalo, o mercado de trabalho. Supermercados mineiros devem gerar mais de 7 mil novos empregos neste ano. Os supermercados mineiros devem gerar mais de 7 mil novos empregos neste ano. Devem ser abertas 70 lojas. Oportunidade, claro, para quem está fora do mercado de trabalho. O setor de supermercados em Minas Gerais vem crescendo. Em contrapartida, há outros setores que ainda tentam se recuperar da situação econômica desfavorável. Só neste ano, mais de 7 mil novas vagas de trabalho devem ser geradas nos supermercados. A Marcela já garantiu a dela. Hoje eu me sinto realizada, porque para a gente chegar no sonho da gente mesmo, a gente tem que passar por várias coisas. Então, tá trabalhando hoje de carteira assinada, recebendo salário e podendo ajudar em casa, é um sonho meu mesmo. Este doutor em economia explica que consumidores de supermercados populares voltaram a consumir mais. Por isso, este setor está investindo em novas unidades. É a retomada do consumo das famílias. Lento, muito gradual, porque ainda temos muito desemprego. A população não retomou tanto a renda, mas é esse que está sendo beneficiado nesse momento. Não é o supermercado tradicional, né, aqueles enormes, não. São as redes mais populares que estão agora num boom de crescimento pelo Brasil. Só nesta rede, que conta com 201 lojas em 56 cidades mineiras, 2 unidades foram inauguradas neste primeiro trimestre e até o fim do ano, outras 6 serão inauguradas, o que corresponde a aproximadamente 1.000 novos postos de trabalho. E a chance de crescer profissionalmente é grande. A pessoa tendo disponibilidade, tendo interesse em aprender, a empresa forma esses candidatos e, em média, 95% dos nossos cargos de liderança e gerencial vem dessa base operacional. O setor deve faturar 4% a mais neste ano em comparação ao ano passado. A previsão é de 37,2 bilhões de reais, segundo a Associação Mineira de Supermercados. Quem se cadastrou para concorrer a uma vaga nas novas feiras de artesanato das regionais Noroeste, Norte e Pampulha da Prefeitura de Belo Horizonte devem ficar atentos aos sorteios que já estão com data marcada. Você vai ver aqui no telão como é que está funcionando esse calendário. Na próxima quarta-feira, gente, serão sorteados aí as vagas para as feiras da região Nordeste. E também o sorteio na terça-feira da semana que vem, dia 2 de abril, para as vagas nas feiras das regiões Norte e também na região da Pampulha, aqui na capital. Todos os sorteios, para vocês anotarem, serão realizados ali na Avenida Álvares Cabral, número 217, no centro aqui de Belo Horizonte, às 10 da manhã. E atenção, né? Quem for sorteado com essa vaga vai ter que pagar aí por mês R$ 103,05. E você vai ver a seguir, 4 em cada 10 prédios em Belo Horizonte não possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Pelo menos 4 em cada 10 prédios em Belo Horizonte não possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O documento garante que o prédio respeita as normas e é mais seguro. Os prédios residenciais que aparecem no topo da lista são aí os menos vistoriados.
Neste empreendimento, o engenheiro de segurança mostra os itens imprescindíveis para a prevenção a incêndio. Extintores de incêndio, mangueiras, sistema de alarme, todos esses sistemas de chuveiros automáticos, hidrantes, são para que possa atender às normas dos bombeiros e, ao mesmo tempo, combater um princípio de incêndio. A aprovação consta no AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, válido por 5 anos, até passar por outra avaliação. O imóvel está adequado às normas de segurança contra pânico e fogo exigidas pelo Corpo de Bombeiros. O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros é um documento que comprova que a edificação possui alguns parâmetros de segurança contra incêndio e pânico. Esse documento é muito importante em caso de sinistro, pois, caso ocorra um sinistro, ele será de menor proporção se essa edificação possuir esses parâmetros. E a população que estiver dentro dessa edificação vai encontrar rotas de fuga sinalizadas e iluminadas para que saia com segurança. As exigências para a prevenção de incêndio e pânico valem para imóveis com áreas comuns de grande circulação de pessoas, como shoppings e casas noturnas, por exemplo, e halls de entrada de prédios residenciais. Mas pelo menos 4 em cada 10 edifícios em Belo Horizonte não possuem um documento, por não atenderem às normas dos bombeiros. A estimativa é da Comissão de Avaliações e Perícias da Sociedade Mineira dos Engenheiros. A maioria dos empreendimentos, eles desconhecem o que seja o AVCB e também não possuem esse projeto. Então, eu consto no meu laudo que é obrigatório, né, ter o AVCB e recomendo eles a contratar um profissional para fazer a regularização do condomínio em relação ao AVCB. Qualquer cidadão que desconfiar de irregularidades em prédios residenciais ou imóveis comerciais pode denunciar o caso ao Corpo de Bombeiros. A não adequação às normas estabelecidas pela corporação pode gerar penalidades que vão de advertências por escrito até multas e interdição total do prédio. Outro destaque desta edição é que os brasileiros estão cada dia mais apegados ao celular. Pelo menos metade da população confessa que não consegue ficar nem um dia sem usar o aparelho. Na hora de atravessar a rua, lá está ele. Nas mãos, nos ouvidos. Tem gente que não larga o celular de jeito nenhum, nem na hora de dirigir. E não é só para ligar ou mandar mensagem, não. Aqui eu estou usando para me localizar mesmo, para chegar no médico ali, mas para tudo, né? Eu uso normalmente com os aplicativos, agora, por exemplo, no rotativo. Rede social, WhatsApp, Instagram. Tá certo que a tecnologia trouxe mais praticidade, mas é difícil alguém não reconhecer que passa tempo demais conectado. Eu uso muito mesmo, em função do serviço, em função das necessidades pessoais. Você tem ideia do tempo que você passa? Você acha que é tempo demais, por exemplo? Às vezes eu acho, poderia fazer outras coisas, mas o celular é mais fácil. Tá na mão ali, você já pega, aquele negócio do Instagram, da rede social, você só vai passando o dedo, então você nem pensa. Se para você só a ideia de ficar longe do celular já é insuportável, saiba que você não está sozinho. Uma pesquisa do Ibope mostra que mais da metade dos brasileiros não consegue se afastar do smartphone por muito tempo. O levantamento revela ainda que 15% dessas pessoas não consegue ficar longe do celular por mais de 1 segundo. Comportamento que, de acordo com especialistas, é perigoso e pode se transformar em um vício. Se o celular já virou uma extensão do seu corpo, se a tela ficou mais atraente que o mundo real, é preciso ter atenção. O cérebro precisa de um tempo para concatenar ideias. E o celular, ele traz as informações com muita rapidez, com muita agilidade. O cérebro não está preparado para isso. Causa o quê? Nervosismo, ansiedade, insônia, falta de atenção. A psicóloga explica que, para evitar os prejuízos à saúde, é preciso estabelecer limites para o uso dos smartphones. Você não precisa ficar 100% online, mas você pode definir alguns horários para você se conectar, sim, Principalmente aquelas pessoas que precisam do celular como ferramenta de trabalho. É você definir o horário. A partir deste horário, eu não uso mais o celular. Nós vamos acompanhar o comentário do jornalista Paulo Navarro falando sobre o potencial do turismo brasileiro, que é muito mal explorado. Olá!
Hoje volta um velho tema, velho, mas que está mais atual do que nunca, o turismo. Ou talvez seja melhor falar sobre a falta dele aqui em Minas e no Brasil. Um verdadeiro desperdício. Por que recebemos tão poucos turistas? Ano passado foram pouco mais de 6 milhões de pessoas, menos que apenas a cidade de Miami recebe isso todo ano. Chegam aqui menos turistas até que a Torre Eiffel, sozinha em Paris. Onde erramos? Não adianta culpar a crise atual. Nosso turismo está na lama há quase 2 décadas. Então, vou resumir. O Brasil não está nem entre os 40 países mais visitados do mundo. Seria porque o Brasil é longe? Não. África do Sul e Tailândia também estão fora das 2 rotas mais visitadas, que são os Estados Unidos e Europa. E eles têm mais turistas que nós. O Peru, aqui do lado, é mais visitado que nós. Nosso turismo doméstico, apesar dos altos preços, até que é forte, mas o internacional quase não existe. Faltam investimentos para a infraestrutura e divulgação dos nossos atrativos no exterior. Semana passada, o presidente Jair Bolsonaro liberou americanos, canadenses, japoneses e australianos de ter visto para entrar no Brasil. Já surtiu um efeito. As buscas por informações aumentaram 36%. Quem não aparece não é visto. Já a violência, crise econômica, zika, transporte caótico e desastres como o de Brumadinho aparecem mais que a nossa natureza exuberante e invejada. Resumindo, está tudo errado. Tem que mudar, melhorar e divulgar. E para encerrar, eu faço aquele convite, reforço, né? Aquele convite que você já conhece para você nos contar os problemas que estão acontecendo aí no seu bairro. Use o BandZap, que é o 31 99 772 7663. Envie fotos, vídeos e textos para nos contar o que está acontecendo, combinado? Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta com as notícias de Minas. Até lá e boa noite.